Revolução Francesa, 1789 a 1799. Bom, vocês viram aí uma parte do que representa, então, o hino da França, o hino francês, Marselha, né? Que representa nada mais do que uma atualidade do que foi e do que é, né, o processo de toda a construção de uma história. A Revolução Francesa ela tem seu início em 5 de maio de 1789 e se estende então até 9 de novembro de 1799. São 10 anos em que a população francesa, em que o povo francês buscou, através dos ideais que ali estavam sendo discutidos e apresentados pelos filósofos daquela época, um sinal para uma libertação. Nós sabemos que durante todo esse processo, essa fase, houve um grande derramamento de sangue dentro da França. Mas isso não tira o brilho que foi todo esse processo de construção da história do pensamento que ali estava mergulhado todo o povo francês. A libertação, digamos, de um antigo e de um defasado regime político que ali estava imperando, principalmente quando se fala de uma monarquia. Então, quando nós pensamos a Revolução Francesa, nós também pensamos nas consequências que ela trouxe para a história. Não é à toa que a Revolução Francesa ela é um marco divisor, ela é um marco histórico entre aquilo que era considerado moderno para aquilo que vai ser considerado a partir deste momento como contemporâneo. A Revolução Francesa ela é também um marco histórico. Então, por isso que ela marca essa transição de períodos. E, claro, né, há algumas vertentes do pensamento de alguns historiadores que diz, né, que a Revolução Francesa trouxe, né, tudo que há de decisivo para a construção do homem contemporâneo. E eles não estão errados, já que nesse processo de construção do pensamento nós temos que levar em consideração que os ideais iluministas que estavam sendo propagados a partir desse momento, no século XVIII, trouxe uma mudança significativa para a mentalidade do homem contemporâneo. Então, essa transição do moderno para o contemporâneo, ela é muito importante. E a Revolução Francesa teve esse fator decisivo. Ela marcou essa fase. Então, para compreendermos melhor o que foi a Revolução Francesa, nós temos que entender o que foi a história até aí o período do século XVIII. O que estava acontecendo durante esse período do século XVIII? Então, nós temos aí a Revolução Americana, de 1776. Nós temos ali digamos, né, a abertura do homem para a razão. Immanuel Kant, John Locke. Seus ideais filosóficos, seus ideais também políticos estavam ali, Montesquieu, né, mergulhados nesse processo de construção. Então, atiçou ainda mais a fagulha para uma revolução. Veremos aí que tanto o rei quanto a igreja perde o seu poder. Porque a partir desse momento,
tudo passa, então, a simbolizar uma nova mudança. Quais foram as causas, então, que traz consigo essa mudança, né, para essa transformação do pensamento que nós vamos ter neste momento em relação às mudanças, né, políticas, estruturais, econômicas, sociais da França e da Europa neste momento? Podemos mencionar 4 fatores importantes. Os principais deles: a ascensão do pensamento iluminista, né, iniciado aí não só por Immanuel Kant, né, por Robespierre, por Montesquieu, por Locke, na Inglaterra. Não foram só esses ideais que nós temos aí. O pensamento iluminista ele tinha algo a mais a que acrescentar. Ele trazia a ideia de que não mais poderíamos ficar presos simplesmente naquela ideia de que eu sou empírico, eu sou racional. Né? Não. Ela trouxe uma ideia de que o homem, a partir desse momento, mergulha o seu conhecimento dentro da razão, dentro do conhecimento. É a luz da razão que passa a guiar o homem, passa a nortear o caminho, digamos, da sua construção racional. Também temos a influência da Revolução Americana, que acabou, então, também aguçando ainda mais o imaginário da economia francesa, dos burgueses. Temos, então, também outro fator, as desigualdades sociais vivenciadas dentro da França nesse momento. Pobre é pobre, rico é rico e cada um no seu quadrado? Não. Eles queriam mais, eles queriam trazer, né, aquela ideia de que, olha, se somos franceses, não somos um só povo. Então, nós devemos acabar com essa desigualdade. Nós até brincamos nas aulas de história muitas das vezes, né, que enquanto lá no Palácio de Versalhes, os nobres, né, o clero, que estavam próximos ali, comiam o pão, né, da padaria fresquinho, enquanto que o sans-culotte, a população em si pobre, comia o pão que o diabo amassou, né, que era aquele pão bolorento, pão mofado, pão sem qualidade, sem sabor, miséria total. Então, isso faz com que venha-se o sentido para a revolução. Não é uma revolta, é uma revolução, é uma transformação. E, claro, uma grave crise política, econômica e social envolvendo aí, né, o povo francês acaba fazendo com que eles possam lutar pela sua revolução. Então, o iluminismo marca o que nós chamamos no século XVIII de o século das luzes. Como assim o século das luzes? Porque agora nós temos, então, o quê? O alvorecer do pensamento humano. E, é claro, aqueles valores do iluminismo, né, que foram colocados em ação, né, anteriormente, eles passam, então, a fazer parte desse momento agora de transformação. Por que isso? Porque isso começou lá no século XV, com os primeiros ideais humanistas, a razão, o conhecimento científico. Mas, com o passar do tempo, os 300 anos, né, até chegar ao século XVIII, do século XV até o século XVIII, nós temos, então, uma fase de 300 anos, onde o conhecimento ele não parou, mas ele tem que evoluir. E é justamente no século XVIII que há essa evolução. Então, a busca incessante pelo conhecimento científico faz com que, então, haja, né, a ideia de que, olha, é necessário o homem construir novos conhecimentos. É necessário o homem construir novas ideias. Então, isso parte de onde? Parte do iluminismo. Não estamos tirando o brilho do que foi o renascimento do século XV, não. Lá, naquele período, o homem nasceu. As ideias nasceram, renasceram. Os ideais humanistas ficaram ali, o hedonismo ficaram por ali. Então, nesse momento, você tem, no século XVIII, a retomada justamente desse sentido que ficou lá atrás. A retomada do novo. Então, temos que iluminar, trazer para a luz. Então, agora nós temos o quê? A defesa para o racionalismo. E a luta contra o anticlericismo.
Professor, mas o que seria isso? Eles estariam indo contra a igreja? Não necessariamente, mas agora, a partir deste momento, a igreja passa a ficar, digamos, em segundo plano, porque a razão passa a tomar o caminho, passa a tomar, então, forma no pensamento humano. Então, nós temos aí, né, o John Locke, que é considerado o pai do iluminismo, né, no primeiro momento, e, claro, vem se seguindo a partir dele ali, Immanuel Kant, Montesquieu, e assim outros teóricos, Diderot, D'Alembert, os enciclopedistas, né, que nós falamos. E aquilo que estava condicionado a uma nova abertura, né, digamos, de possibilidades do homem ao científico, passa então a ganhar novos patamares, passa agora a ganhar novas formas. E o conhecimento começa então a adquirir novas possibilidades. E claro, não poderíamos deixar para trás então de mencionar então a Revolução Liberal Americana de 1776. Essa revolução que começou aqui na América, nos Estados Unidos, ela também adquiriu, né, digamos aí, um processo maior para a sua construção ao longo da Revolução Francesa. Se nós formos entender melhor, aqui eles lutaram contra os ingleses, porque queriam se libertar, digamos, né, um filme bom para se perceber toda essa transformação é o Patriota. Ele mostra claramente que, nesse momento, os americanos que aqui estavam, eles querem lutar contra, digamos, a tirania de uma monarquia absolutista inglesa. E não foi diferente esses ideários de liberdade que foram colocados nesse primeiro momento. O que vai acontecer na Revolução Francesa? Porque lá também eles vão lutar contra a monarquia, contra os abusos praticados pelos monarcas, principalmente contra Luís. E nós temos que também entender que, nesse momento aí, a revolução, digamos, né, americana, ela foi apoiada por Luís XVI, que acabou enviando tropas francesas para que, junto com Washington, George Washington, eles pudessem, então, o quê? Derrotar a Grã-Bretanha e tornar os Estados Unidos independentes da Grã-Bretanha, que, no caso, era o principal rival político-econômico da França durante esse período. Mas, como podemos dizer, né, que o tiro, quando vai para um lado, também acaba indo para o outro, e não foi diferente. Porque, ao apoiar os americanos em sua revolução, ele não imaginava que a França, mais para frente, poderia também passar por essa revolução. Poderia vir, né, também a lutar pelos seus ideais. E nós sabemos que a França, ao lutar contra a Grã-Bretanha, ela tinha um interesse muito grande a partir daí. E cada fato depois da história que nós vamos acompanhar aí, ela vai fazer sentido para nós até chegar ao governo de Napoleão Bonaparte, no 18 Brumário. Bom, a França, nesse momento, passa, então, a ficar dividida em 3 estados. De um lado, nós temos, né, então, no primeiro estado, no primeiro momento, nesse momento aí, é algo que estava direcionado, né, no primeiro estado, então, aos ricos, à nobreza, né, abaixo, nesse momento aí, né, não só, a gente fala, né, o primeiro estado, digamos, né, direcionado à nobreza, mas nós temos que entender que a nobreza, nesse momento, era o clero. Então, o primeiro estado era chefiado pela Igreja Católica. A Igreja Francesa, a Igreja de Roma, nós chamamos esse estado de o estado dos privilegiados. Quem sustentava o primeiro estado? O povo. Quem sustentava a nobreza? O povo, a burguesia. Então, nós temos que entender que, nesse primeiro momento, o primeiro estado é o clero, o segundo estado é a nobreza, e o terceiro estado, que sustentava a todos, eram os não privilegiados. Era a burguesia, era quem trabalhava, era o povo.
Tem uma imagem que é muito emblemática em todas as avaliações que nós fazemos, em história, por exemplo, ela sempre está presente. Essa imagem, ela representa justamente, né? Deixa eu voltar aqui, ela representa justamente aquilo que a França passava. Então, nós temos, no primeiro momento aqui, o primeiro Estado, representado pelo clero, o segundo Estado, representado pela nobreza, e quem acabava carregando todos, a burguesia, o trabalhador. O primeiro Estado, então, nesse momento aí, como ele era chefiado pelo clero, pela Igreja Católica, né, ao longo da Idade Média, ele veio trazendo isso ao longo da sua construção na Idade Moderna do século XV em diante, até chegar ao século XVIII. E nós temos ali uma imagem muito emblemática que vai se voltar ao cardeal Richelieu, né? Quem já viu a série Os Templários sabe do que eu estou falando neste momento, porque a série Os Templários retrata um pouco dessa questão, porque havia ali uma briga, uma disputa entre a Igreja de Roma, que nós já vimos anteriormente ali, formada durante o período do século XV, até dentro do período do feudalismo, e, claro, entre a Igreja da França. Inclusive, assassinaram até o Papa, eles assassinam para poder colocar a elevação de um cargo a um Papa francês. Isso tudo para construir uma sede dentro da França. Por que disso? Porque aí Luís XIII passa, então, a ser nomeado como ministro. E ela acaba, então, liderando os exércitos da França, né? E aí nós temos também uma guerra que acabou virando o símbolo da França durante esse período, que é a Guerra dos 30 Anos. Mas, digamos, né, de uma certa forma, o clero não contava apenas com o poder, digamos, de decidir as decisões que o rei tomava naquele momento. Por que disso? Porque a igreja necessitava também dos seus aliados. E seus aliados eram justamente quem estava junto a eles, mas que vinha da nobreza. Isso porque a França detinha uma grande fortuna. Então, isso acabou influenciando nas decisões, não só, né, digamos, da monarquia, como também da questão política, como também nas decisões das questões religiosas. Mas espera um pouquinho quando a Revolução começar, porque a partir daí, a igreja, né, ela vai perder o seu terreno. Muitos padres, bispos, o clero secular, eles vão ser perseguidos dentro da França. E é interessante notar que é dentro do processo da Revolução Francesa que muitas congregações religiosas começam também a surgir. Muitas congregações religiosas começam a ter seu início a partir, então, da própria Revolução Francesa. O segundo estado, como eu já disse anteriormente para vocês aí, ele é composto digamos, né, pela nobreza. Eram os aristocratas, aquelas pessoas que tinham um poder aquisitivo melhor do que, né, digamos ali, o terceiro estado. E claro também, assim como a igreja, vinham de uma tradição feudal também. Aquela ideia da vassalagem. Não sei se vocês lembram, quando lá o professor, né, explicava para vocês quem era o sucerano vassalo, então você já tem a ideia, né, de quem era e quem é essa nobreza que vem, então, a partir deste momento, a consolidar o segundo estado. E era essa aristocracia, esse grupo rico, que detinha alguns títulos: barão, baronesa, conde, condessa. Então, esses títulos eram delegados a essas pessoas. E, claro, eles exerciam também influência dentro do corpo político nesse momento na França. Então, eles recebiam os seus privilégios mediante os seus títulos, ou os cargos que eles pudessem vir a ocupar dentro da França. O terceiro estado, como eu disse também, ele era composto por quem? Pelos trabalhadores, pelaquela burguesia que trabalha, os banqueiros, os industriais, os profissionais liberais, os funcionários públicos, os comerciantes ou pequenos comerciantes.
os artesãos, camponeses, operários e assim por diante. Os servos dos palácios ou dos seus nobres e os sans-culottes. Bom, vamos entender melhor quem era esse terceiro estado, que era composto, então, por 80%, digamos, da população. Lembrando que os outros 22% estavam ali os privilegiados. 2% sendo ocupados pelo clero, 20% sendo ocupados, digamos, pelos nobres e 80% sendo ocupados, então, pela população francesa. O terceiro estado era o estado, vamos dizer assim, que sustentava o primeiro e o segundo. Então, nós temos ali a alta burguesia, a média burguesia, a baixa burguesia e a classe popular. Lembrando que a alta burguesia, a média burguesia e a baixa burguesia não recebiam títulos, tá? E muito menos a classe popular. Por que disso? Quando nós falamos de alta burguesia, nós temos que lembrar que dentro dessa alta burguesia estavam os banqueiros, os industriais e os grandes comerciantes. Isso que é importante você lembrar. Quando nós falamos média burguesia, nós temos os profissionais liberais, que recebiam pelo seu trabalho, e nós temos também os funcionários públicos, que ocupavam cargos públicos. Como hoje nós temos aí as funções públicas dentro dos nossos departamentos estatais, nós temos o quê? Os funcionários públicos. O que eles fazem? Eles prestam serviço, né? Eles, por mediante pagamento, eles prestam o seu serviço para o quê? Para o órgão público. Assim também era na França. E a baixa burguesia, que eram os pequenos comerciantes, era aquele dono da vendinha, dono do botequim, aquele, digamos, né, pequeno proprietário de sua confecção. E aí nós temos, logo mais abaixo ainda da baixa burguesia, nós temos o quê? A classe popular. Eram os artesãos, os operários, os camponeses, os servos, os sans-culottes, que eram aqueles que viviam à margem da sociedade. Isso que teve que ficar claro para vocês, que os sans-culottes, né, é uma expressão utilizada, a ideia é sans-culottes sem calças, né? Mas a ideia era que eles viviam bem pobrezinhos, né? Eles eram à margem da sociedade, eram os miseráveis da sociedade, mas que faziam parte, digamos, da classe popular. Mas estavam ali, prestavam o seu serviço também. Viviam à margem da sociedade, mas tinham as suas funções. Outro fator que é muito importante lembrar, que durante o processo da Revolução Francesa, o símbolo máximo da Revolução Francesa foi a Bastilha. Por que nós falamos que o símbolo máximo da Revolução Francesa era a Bastilha? Porque na Bastilha era um lugar, um paiol, vamos dizer assim, na França. Era onde estavam ali todas as armas. E era onde também o rei mandava colocar todas aquelas pessoas que falassem mal do seu governo ou que falassem mal, digamos, do primeiro e do segundo estado. Então, todas as pessoas que eram contrárias aos mandos e desmandos do rei eram mandadas para dentro da Bastilha. Não foi diferente que o Robespierre foi lá para dentro também. Mas, vejamos, não só ele, né, outros também intelectuais, né, pessoas que estavam e que sabiam o que estava acontecendo dentro da França, eram mandados para dentro da Bastilha. E lá eram julgados e condenados, torturados, né? E, claro, em meio a tudo isso, o povo insatisfeito com o que estava acontecendo, nada mais menos vai fazer quer que monte-se a partir deste momento, então, uma assembleia. E aí é dada a primeira fase, então, digamos, da Revolução Francesa. Essa assembleia foi marcada no dia 1º de maio, e, claro, estava presente dentro dela cerca de mais ou menos 1.200 delegados, sendo, claro, grande parte deles pessoas que estavam presentes dentro do terceiro estado. Então, suponhamos, 90% da população ali estava sendo representada por esse grupo. E uma das votações mais importantes, então, que a Assembleia realizava ali era sobre a questão do quê? Dos impostos. Então, eles queriam taxar cada vez mais o aumento dos impostos. O clero e a nobreza queriam realizar uma votação onde esses delegados não pudessem, então, participar. Né? Então, nesse momento aí, claro, começa a haver uma disputa
Você já imagina bem uma assembleia sendo montada e eles lá querendo votar que deveria aumentar os impostos e tudo mais. Só que a partir deste momento, então, houve a seguinte questão. Como o clero e a nobreza queriam realizar a votação digamos, né, de forma que cada estado tivesse um voto, e aí eles pudessem, então, votar junto e se manter isentos, os representantes do terceiro estado entendiam que era uma chance, então, de conseguir o oposto do que a elite queria, os bem representados. Então, cada deputado, então, deveria ter um voto. Só que o que acontece? A aristocracia vence. E, claro, né, as decisões, então, acabariam o quê? Acarretando no aumento dos impostos. Enquanto o clero e a nobreza não precisariam mais pagar esses impostos. Viveria dos lucros desses impostos, que quem pagaria seria, então, a população. Só que isso acabou dando pano para manga. Porque o que acontece? No dia 20 de junho, eles vão, novamente, tentar montar uma nova Assembleia. Por quê? Nesse momento, os deputados do terceiro estado tiveram uma surpresa quando chegaram na Assembleia do Palácio de Versalhes, porque as portas estavam todas elas fechadas. E os deputados, então, a partir desse momento aí, foram para uma outra sala, que a gente fala que é a sala de Pela. E o juramento do jogo da Pela, nesse momento, então, fez com que houvesse, né, uma mudança na estrutura da cobrança dos impostos em relação àquilo que tinha sido feito no dia 1º de maio. Porque nesse momento aí foi montado dentro dessa sala, desse salão, a chamada Assembleia Nacional Constituinte da França. E aí, claro, não que bastasse, o povo então tomou conhecimento do que estava sendo feito, e a partir daí, então, eles começaram então a fazer o quê? Uma revolução. Imagine, porque agora nós temos agora uma Constituição. Então vamos fazer o seguinte, vamos lutar pelos nossos direitos, vamos buscar aquilo que é nosso. E a partir daí, eles foram. E começou então naquilo que é o mais emblemático sinônimo, digamos, de transformação política na França, porque no dia 14 de julho de 1789, a população de Paris tomou Bastilha. E Bastilha, que eu falei para vocês no primeiro momento, era o paiol e a prisão. Vocês imaginam o que tem dentro do paiol, né? Armas. Segundo momento, nós temos o quê? Os líderes revolucionários, as pessoas que falavam contra a monarquia, as pessoas que falavam contra o clero, as pessoas que falavam contra a nobreza, estava tudo lá dentro. Gente, são nossos amigos, vamos libertá-los. Libertaram ele e pegaram nas armas. Não é à toa que o hino da Marcelita, né, já diz isso. No início da nossa apresentação, o hino da Marcélia, eu já tinha colocado para vocês, porque se nós pegarmos a tradução do francês, o primeiro parágrafo do hino em si já diz: avante, filhos da pátria, o dia da glória chegou, contra nós da tirania. O estandarte ensanguentado é levantado, o estandarte ensanguentado é levantado. Depois, logo mais abaixo, ele ainda diz assim: marchem, marchem. Quer dizer que agora, nesse momento aqui, as armas, cidadãos, são nossas. Nós que temos que lutar pela nossa libertação. E a Bastilha, claro, né, que era uma fortificação, ela acaba, então, caindo neste momento. Então, a queda da Bastilha marca o início decisivo da Revolução Francesa. Revolução essa que já havia sido começada dentro da Assembleia do dia 1º de maio, porque eles não aceitavam, o terceiro estado não estava de acordo com o que foi decidido lá. Depois, claro, dentro de uma outra Assembleia que eu falei para vocês anteriormente, eles já decidiram que haveria uma transformação. E claro, quando Bastilha cai, a revolução começa. A revolução se inicia. Então, o povo começa, então, a se armar, o povo começa, então, a lutar pela sua liberdade e ir contra o antigo regime. É importante ressaltar a vocês, nesse momento, que
nos dias que se antecederam, nos dias que foram ali para que houvesse, né, a tomada da Bastilha, o rei começa, então, a ceder à pressão popular. E, claro, né, aceita essa criação, por isso que é importante você entender que essa Assembleia não foi criada do nada. O rei teve que concordar com alguns aspectos dentro dessa Assembleia. Só que aquela ideia, eu concordo e discordo ao mesmo tempo. Eu aceito, mas eu fico ali querendo exercer o meu direito. Então, o país passa a ter, nesse momento, a chamada monarquia constitucional. Então, quer dizer, o rei está ali, mas quem acaba, digamos, exercendo os direitos e os poderes políticos ali são as pessoas que são eleitas para que tal coisa aconteça. Então, a partir desse momento, é criado o chamado Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, que é utilizado até hoje. Né, onde que nós temos ali um conjunto de leis e normas que estabelece direitos e deveres, digamos, do homem, e que é estabelecido para nós. Então, nesse momento, é importante vocês entenderem que havia-se uma monarquia constitucional. Então, o rei governava de acordo com a Constituição. Só que isso não vai durar por muito tempo. Por que isso não vai durar por muito tempo? Porque a partir deste momento, um dos artigos que estavam presentes dentro da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão era que os homens nascem iguais e são livres e iguais em direitos. As instituições sociais, então, só podem fundar-se na utilidade comum. Então, essa Constituição ela tinha 17 artigos, e um deles estabelecia-se essa questão. Então, o primeiro Estado e o segundo Estado começaram a ficar com medo daquilo que estava, então, sendo proposto. Por quê? Nesse momento, é importante vocês entenderem que, a partir de agora, todos os homens passam, então, a lutar pela sua liberdade. E a Declaração dos Homens e do Cidadão, claro, de 1789, ela acaba ganhando o mundo, sim, mas só que nós temos que entender que alguns direitos que estavam presentes dentro dessa declaração é diferente do que aquilo que foi pregado dentro dos Estados Unidos, a Declaração de Independência dos Estados Unidos. Tinha lá o direito, digamos, de liberdade dos homens, do cidadão e tudo mais? Tinha. Era um dos primeiros direitos garantidos e assegurados pela independência dos Estados Unidos também. Mas a Constituição francesa e digamos, a Declaração dos Direitos do Homem francês era diferente, seguia alguns pressupostos diferentes. Então, o representante do terceiro Estado, aqueles que lutavam pelos homens e cidadãos de bens da França, começa, então, a falar, olha, vocês têm direito à liberdade. Isso que é importante. E, claro, o rei começa, então, a perder seu poder. Por que disso? Duas características são marcantes dessa fase. E esse governo só vai durar por 1 ano. Por quê? Nós estamos notando, nesse momento, que os privilégios que antes o primeiro e o segundo Estado tinham, deixam de ter. Então, isso já começa a marcar a decadência do antigo regime. Segundo, a reação absolutista do rei contra os revolucionários começa também a perder força. Então, por que disso? Porque ele tenta colocar o exército para poder conter o avanço dos revolucionários, só que isso não acaba acontecendo. Então, começa a haver uma perseguição ao primeiro e ao segundo Estado. E isso já começa, então, a marcar o fim da monarquia constitucional. Porque qual era o objetivo que eles queriam? Manter, né, digamos assim, a ideia de uma realeza. E a outra ideia era o quê? Conquistar a burguesia. Só que isso acaba, digamos, marcando uma outra fase da história, né, que nós vamos ter aí. E a Constituição de 1791 a 1792, ela foi montada digamos, pelos ideais e pelas ideias girondinas. Nós temos, então, a formação de uma Assembleia Legislativa. O rei tenta fugir. Nós temos a prisão do rei. Depois nós temos a Comuna Insurrecional de Paris, que é o povo contra os estrangeiros. Depois nós temos o quê? A vitória sobre os estrangeiros. Isso tudo, gente, dentro de um processo de 1 ano de revolução. Professor, mas a revolução não começou em 1789? Sim, a revolução começou em 1789. Só que até onde ela acaba ganhando o seu foco é no ano de 1791 em diante. Então, nós temos, a partir deste momento, de 1792 a 1795, a segunda fase da Revolução Francesa, chamada Convenção Nacional.
É a partir dali que começa a primeira briga entre o que é direita e o que é esquerda, o que nós estamos vivendo hoje. Né? Quem é de direita, quem é de esquerda, quem é do centrão. As mesmas disputas que nós tínhamos lá anteriormente, nós vivenciamos hoje. E muitas das vezes nós não entendemos o que é direita e o que é esquerda. Mas lá eles sabiam o que era direita e o que era esquerda. Por que disso? Porque nós temos os jacobinos. Quem eram os jacobinos? Os jacobinos eram um grupo partidário político que sentava-se à esquerda na sala da Assembleia Nacional. Então, eles estavam à esquerda do rei. O que eles defendiam? Defendiam a implantação da República, defendiam o sufrágio universal, o fim da escravidão, digamos, o tabelamento dos preços dentro dos mercados e dos seus produtos, a reforma agrária. Então, essa esquerda, ela vinha com o apoio da pequena burguesia e, claro, digamos, os seus representantes era quem estava dentro da classe popular. Sabia o que o povo estava passando. E os girondinos também vinham do terceiro estado, só que nós temos que lembrar que os girondinos, ele é da direita, eles eram os conservadores. Então, os girondinos, nesse momento, defendiam o quê? Olha, nós temos que manter a nossa estrutura política da forma como ele está, mas chefiadas por uma Constituição. Nós queremos impostos, mas desde que esses impostos sejam cabem dentro dos nossos bolsos. Queremos uma liberdade econômica, claro, porque aí nós queremos exercer o domínio e o controle sobre o comércio. Nós queremos o voto censitário, de quem tem poder aquisitivo para participar, então que vote. Nós queremos, então, que a escravidão não esteja dentro de nossas terras, mas que esteja dentro de nossas colônias. E queremos, então, continuar sendo donos de nossas terras. Olha só a diferença entre um e outro. Então, por isso que, nesse momento, começa a haver uma disputa. E os pântanos ficavam entre o meio, digamos, entre os jacobinos e os girondinos. Era o centrão. Eles ficavam em cima do muro. Se a direita ganhasse, eles estavam do lado direito. Se a esquerda ganhasse, eles estavam do lado da esquerda. Então, por isso que é chamado centrão. Eles ficavam no centro. É porque entre a esquerda e a direita, você tem aquele grupinho que ficava ali. Imagina uma ferradura. Assim era a composição da Assembleia. Então, do lado esquerdo da ferradura estava quem? Os jacobinos. No meio daquela ferradura estava quem? Os pântanos. Do outro lado, da direita dessa ferradura, dessa imagem simbólica da ferradura, estava quem? Os girondinos. Agora, o que é importante vocês notarem que houve a proclamação da República nesse momento? Houve. Em 1791. Quem acaba assumindo? Gente, os girondinos. É? Mentira! Quem acaba assumindo é os jacobinos. Então, os girondinos e os jacobinos que nós temos aí, eles acabam, então, vencendo essa disputa e acabam, então, proclamando a República. Por que disso? Porque, nesse momento, é importante vocês notarem que os jacobinos, como eles estavam assumindo a República, então, eles tinham um ideário o quê? De revolução. Eu quero transformar. Imagina você colocar esses caras para frente, então. Imagina você colocando esse pessoal todo para frente. Gente, o que eles querem fazer? Eles estão com sangue nos olhos, eles querem transformar a França. Eles não mais aceitam aquelas ideias que estavam sendo colocadas ali. Então, nesse momento aí, você tem uma transformação. Então, começa a haver uma radicalização na Revolução. Então, por pressão dos jacobinos, a população de Paris, então, em 1793, né, pegam o rei e acabam julgando o rei. E arranca a cabeça dele lá no meio da praça. Mediante o quê? A guilhotina. Napoleão criou a guilhotina. A guilhotina era uma arma, porque ou era pela bala ou era pela perda da cabeça. Cabeças vão rolar. Essa era a ideia que se tinha. Até hoje nós usamos essa expressão, né? Cabeças vão rolar. Por quê? Aqueles que eram contrários, né, digamos, à revolução, eram levados para onde? Para a danada da tal da guilhotina. E a guilhotina era uma peça que tinha, né, preso a ela ali uma lâmina, que a pessoa era deitada ali, a sua cabeça era colocada por entre o forcado ali, e a lâmina descia e decepava a cabeça. E a cabeça depois era apresentada ao povo, né, mostrando, olha, tá aqui. Né? Aqueles que eram contrários estão aqui, estão mortos. Então, essa é a fase, digamos, né, mais dolorosa e mais também
sanguinária, digamos, da Revolução. Porque, então, até o Luís XVI e a sua esposa Maria Antonieta foram degolados. Tiveram suas cabeças arrancadas. Então, a medida provocou, então, a reação dos países, então, defensores do antigo regime. Inclusive, no Brasil, depois isso vai ter uma consequência aqui, principalmente na Conjuração Baiana e na Inconfidência Mineira. Não é à toa que eles vão esquartejar aqui o Tiradentes, e depois, claro, também Cipriano Barata e outros acabam sendo perseguidos também dentro da Conjuração Baiana. Mas isso é para a nossa história do Brasil, nós vamos ver também. E a partir daí, né, eles queriam achar um jeito de tirar, digamos, né, os jacobinos, digamos, do controle político. E aí é onde que reside, então, o perigo, vamos dizer, dessa revolução. Por que é importante vocês notarem nesse sentido, então, que é a seguinte questão. Como as perseguições dos jacobinos ao primeiro Estado e ao segundo Estado, e parte daqueles que estavam presentes dentro do terceiro Estado começa a se tornar cada vez mais intensa e mais sanguinária, essa república, ela começa, então, né, a ganhar um viés, digamos, de uma transformação. Então, ou seja, todos aqueles que eram opositores, digamos, dos jacobinos eram mortos. Então, os jacobinos tomaram medidas bastante democráticas, vamos dizer assim, revolucionárias para a época. Seguindo o quê? Os preceitos ideais iluministas. Só que nós temos que entender que a República Jacobina, ela aprova o sufrágio universal masculino. E isso, então, concede direito a muitos votarem. Aí é onde que a revolução, né, digamos, dos jacobinos começa, então, a perder o seu sentido. E vem, então, o quê? A terceira fase da revolução. Quem acaba subindo nesse momento, então, a composição política? Não é mais o jacobino, são os girondinos. Mas é importante você lembrar que começa a surgir no imaginário do homem francês a imagem de um homem baixinho, pouca voz de expressão política, mas que estava ali presente. Começa, então, a ter ali, a suscitar um representante político nesse momento. Só que nós temos que lembrar que antes de suscitar essa imagem de Napoleão Bonaparte, Robespierre, Maximilien Robespierre, que era o principal líder, digamos, dos jacobinos, né, e um dos grandes comandantes da Revolução, morre. Então, quando ele morre, aquele grupo, né, que estavam direcionado ao regime do terror também acaba o quê? Se esvairando. Então, no período posterior à queda de Robespierre e dos jacobinos, o diretório, então, passou a exercer o quê? O domínio político, mas que quem estava controlando esse diretório era quem? Os girondinos. E aí, o que eles prezavam? Pela liberdade econômica, liberdade, tudo aquilo que eles queriam, né, no primeiro momento, passa a ser idealizado nesse momento. Inclusive, várias vitórias também, porque aí você é importante lembrar também que a França, por mais que ela tenha uma revolução dentro do teu país, ela está expandindo o seu território. Ela está expandindo o teu território. Então, ela tenta, de uma maneira assim, conquistar a Itália, depois a Áustria, e assim por diante. Depois nós vamos ver mais adiante, né? Nós vamos ter as várias revoluções que vão ser colocadas, né, dentro desse momento. Mas o que vocês devem levar em consideração é que, por mais que a França esteja passando por uma revolução dentro do teu país, ela também está buscando ampliar o seu território. Esses 4 anos, vamos dizer assim, que vai ficar de 1795 a 1799, nós temos que lembrar que o semblante do homem francês, que passou por uma fase de intensa transformação política, econômica e social, que agora luta pela sua liberdade, que tem agora a sua liberdade em suas mãos, ela passa, então, a se transformar mediante esse diretório, essa nova organização política. Por isso que a imagem de Napoleão Bonaparte, que é um soldado, um militar, um comandante militar, ela começa, então, a suscitar entre as vozes daquela população. E não é à toa que, durante esse processo aí, né,
A ideia de que talvez os girondinos perdessem o poder e os jacobinos assumissem, vem um golpe de Estado, dado por quê? Por Napoleão Bonaparte, o chamado 18 Brumário. O que quer dizer o 18 Brumário? O 18 Brumário é o 9 de novembro de 1799. Então, Napoleão Bonaparte toma o poder por meio de um golpe militar, apoiado pelo povo. O povo chega e fala, olha, não queremos que volte aquela fase do terror que nós vivenciamos. Nós queremos, então, que agora a França concentralize tudo aquilo que ela conquistou durante essa revolução. E não é à toa que Napoleão Bonaparte acaba, então, assumindo essa missão. E logo depois também nós vamos ver, né? De herói ele passa a ser vilão. Né? Mais para frente na história, nós vamos entender esse processo. Então, esse golpe que foi dado, ele teve apoio não só da burguesia, como também de grande parte, então, da população. Então, o Napoleão Bonaparte, ele se declara o quê? Cônsul francês. E, claro, Napoleão Bonaparte, como também ele já vinha de uma linhagem de militares e tudo mais, ele também apoia os interesses econômicos que a França estava vivenciando naquele momento, principalmente para manter o exército, principalmente para manter, né, a imagem de que a França agora ela é independente politicamente, socialmente. Então, o Napoleão Bonaparte ele tem essa, digamos, né, essa responsabilidade em suas mãos. E aí fecha a fase revolucionária francesa. Então, temos aí, então, o senhor Napoleão, cônsul Napoleão, sentado sobre o seu cavalo branco. Né? E as consequências da Revolução, qual foi, professor? Porque sempre nos perguntam, né? A gente estuda a Revolução Francesa, falamos que ela é um marco histórico que dividiu águas e tudo mais, mas nós temos que lembrar que a Revolução Francesa ela trouxe grandes transformações, principalmente para nós aqui no Brasil. Porque tudo isso passa, então, a ser espelhado, passa a ser seguido, né, dentro da nossa Inconfidência Mineira, marcada, então, por Joaquim da Silva Santos Xavier, vulgo Tiradentes, né, que é um dos, né, representantes desse momento. Né? E nós temos também, dentro da Bahia, a Conjuração Baiana, né, que também é marcada por esse semblante dessa transformação que a Revolução Francesa trouxe. Se nós analisarmos bem as duas datas que marcam a Inconfidência Mineira e a Conjuração Baiana, as duas datas estão dentro desse processo revolucionário francês. Principalmente porque, quando chegam os ideais iluministas para dentro do Brasil, quem acaba abraçando as causas justamente desses ideais é Tiradentes, em Minas Gerais, Cipriano Barata, na Bahia. Então, os 10 anos de Revolução Francesa geraram, então, diversas consequências, não só para a França, como também para o mundo. Porque a partir daí é que você tem, então, a divisão do marco histórico. Essas consequências foram, então, o fim dos privilégios da classe na França, porque agora não passa a ter mais aquela divisão, primeiro, segundo, terceiro estado. Então, o povo francês é único. Né? Nós temos o fim de qualquer resquícios de feudalismo vivenciados dentro da França. Então, você tem a consolidação do sistema capitalista, isso é muito importante, porque agora a burguesia passa a exercer o seu direito econômico, político e tudo mais. Né? Nós temos o início do processo da queda do absolutismo com a França, depois, claro, cai a França, vem os outros países, Inglaterra, Alemanha, Itália, Portugal e assim por diante. Né? Nós temos a inspiração também para um movimento de independência no continente americano, porque aí, só você lembrar, os Estados Unidos já começou com esse processo, depois, claro, nós temos o Brasil, que vai iniciar esse processo, Paraguai, Uruguai, Bolívia, Equador, vai lutar contra, né? Nós temos o imaginário depois de Simão Bolívar, e outros integrantes aí também, que vai, mais para frente da história, trazer a libertação em relação à Espanha, depois, posteriormente, a Portugal. Então, isso que é muito importante de se lembrar também. A popularização, então, da República começa, então, a ganhar maior força, porque agora ela passa a ser um símbolo de organização política. Não é à toa que o Brasil até hoje vive, né, essa ideia, digamos, de uma república, que foi adquirido somente a partir do ano de 1889, né, praticamente quase 100 anos depois. Nós temos, então, a separação entre os poderes, executivo, legislativo e judiciário. Isso é muito importante, gente. Separou os poderes, cada um deles, então, tornam-se independentes. Montesquieu foi o
Claro, começou com Locke, mas Montesquieu que acabou, então, né, trazendo para si essa ideia. Olha, o Poder Executivo vai lidar com as questões legislativas, o Poder Judiciário vai lidar com as questões judiciais, e o Poder Executivo vão ficar a cargo, então, de exercer, né, digamos ali, a organização política mediante um presidente ou um rei constitucionalizado e assim por diante. E, claro, a imposição das liberdades individuais, então, se tornaram cada vez mais presentes entre os homens. Então, todos os homens são iguais perante a lei. Essa era, né, um dos ideais deixados, então, pela composição, né, dos direitos do homem e do cidadão, que faz parte, inclusive, da nossa própria Constituição, que foi assinada em 1988. É um dos nossos primeiros direitos. Todos os homens são iguais perante a lei. Todos os homens devem-se, então, defender-se de acordo, então, com as leis. Então, eu sou igual a qualquer um, você também é igual a qualquer um. Por quê? Isso é estabelecido por lei, por norma. Tá bom? Meninos, muito obrigado. Mais uma vez aí. Marcelinho.